Olá pessoal, aqui é a Tatiana Chicarino, eu sou professora da FESP-SP, cientista política, e a gente vai conversar um pouco nessa edição do Desenrola sobre debates e sobre a repercussão dos debates nas redes sociais. Então acho legal a gente falar um pouco inicialmente sobre a origem dos debates televisionados. Então surge nos Estados Unidos em 1960 e o primeiro embate é entre Nixon e Kennedy. Então Kennedy, já conhecido da galera, eu acho que é uma personalidade importante da história da política estadunidense, e a gente vai puxar um pouco esse fio daqui a pouco para falar sobre a personalidade dos políticos, né? No Brasil, a gente tem já como tradição de debates televisionados a partir de 82, ainda que a gente estivesse no período da ditadura civil-militar. 82 foi a eleição para governador. Então, se vocês quiserem dar uma busca aí no Google, tem vários embates super interessantes, por exemplo, do Jânio Quadros com o Franco Montoro, que foi candidato a governador em São Paulo e que venceu aquelas eleições. E são super interessantes, hilários, divertidíssimos, e dá pra gente ter uma diferença dos debates como eles eram antes e como eles são hoje, né? Então hoje a gente fala que os debates têm um pouco mais de artificialidade, que é um pouco mais quadradinho. E por que que isso acontece, né? Então, em 89 foi a eleição para presidente da República, a primeira eleição direta pós ditadura civil-militar. Então, foi uma eleição muito vista, né, na TV, muito acompanhada pelo eleitorado por conta dessa ansiedade realmente que os eleitores tinham de eleger um presidente da República. Então foi um momento da democracia muito importante, de muita visibilidade. E alguns embates são bastante interessantes do Collor com o Lula. E o último debate ocorreu na TV Globo e teve uma edição esse debate. Então vocês podem até procurar um documentário chamado Arquitetos do Poder, que é bem interessante, que mostra um pouco dessa construção editorial do debate, como que foi feita a edição. Mas o fato é que após isso e todas as repercussões de que a Globo tinha editado de forma favorável a Collor, aquele momento, os debates começaram a se modificar um pouco, então as regras começaram a ficar mais rígidas. Se vocês forem notar, comparativamente ao debate de 82, os candidatos não podem interromper um ou outro, então as regras são mais rígidas e mais formais, o que tira um pouco da naturalidade do debate. Mas ainda assim, ainda que a gente tenha pensado que tem essa artificialidade e outra, que os candidatos são preparados, cada vez mais preparados pelas suas equipes, né, para dizer determinados temas, para evitar outros temas, para falar com alguns candidatos, para evitar outros candidatos. Então, os últimos dois debates, a gente pode ver que tem alguns candidatos que ninguém quer falar com eles. Por quê? Porque no debate, ainda que tenha toda essa montagem, digamos assim, do candidato e da candidata, há um elemento de imprevisibilidade, que é o próprio embate com o outro candidato. Então ele pode dizer alguma coisa que o outro candidato não estava esperando, que não tinha planejado. Um exemplo disso foi no último debate, que a Marina Silva foi para cima do Bolsonaro dizendo sobre eu sou mulher, você não sabe o que é ser mulher e etc, né? Um embate que viralizou no dia seguinte ou no mesmo dia nas redes sociais e acabou sendo motivo de conversa, né, no cotidiano sobre esse embate especificamente. E Bolsonaro certamente não estava esperando por isso, né? Então, esse elemento de imprevisibilidade, ele ainda é interessante para a gente analisar os debates, né? Outra coisa que é importante quando a gente está pensando em debate, há um excesso de personalização, né? Então isso vai sendo construído com o passar do tempo. Por quê? Porque o candidato está lá para responder ele sobre coisas. Então ele diz, eu vou fazer isso, eu penso isso, eu aquilo. Então vocês podem reparar, o tempo todo eles vão falar isso, né? Sempre em primeira pessoa. Então esse excesso de personalização é uma característica do debate, mas é uma questão que a gente pode discutir se ela é tão legal ou tão bacana para a gente pensar a democracia. Será que o presidente pode fazer tudo isso mesmo, né? Será que ele tem todo esse poder? E depois, as pessoas que estão assistindo, os eleitores, eles vão começar a questionar e falar, bom, você disse isso naquele debate, então eu quero que isso seja feito. Então essa é uma questão legal para a gente pensar também em termos de democracia.
Bom, aí outra questão que a gente pode pensar a partir dos debates, né? Nem todo mundo assiste, isso é evidente, né? Os debates são tarde da noite, as pessoas têm que trabalhar, ou enfim, também são longos, às vezes você fica cansado, os candidatos por vezes não respondem a determinados questionamentos, enfim, né? Só pessoas muito obcecadas por debates assistem todos. Mas o fato é que em alguns momentos os embates são tão interessantes. Então eu já elenquei um, né, sobre a Marina, mas outros dois que repercutiram muito nas redes sociais nos dias seguintes, né? Que é a questão da Ursal. A gente começou a ficar sabendo que existia Ursal, fomos pegos desprevenidos ou descobriram os planos, né? E que teve grande repercussão, né, nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, etc. E no WhatsApp. E a outra que é a pauta que o Ciro Gomes colocou de tirar as pessoas do SPC. Ou as pessoas não vão ficar mais negativadas no SPC. Ainda que ele não tenha especificado como é que ele ia fazer isso, etc., também foi motivo para viralizar e gerar milhões de memes nos dias seguintes. Então a gente tem esse duplo movimento, ao mesmo tempo que você tem a formação do conteúdo, né, a geração do conteúdo no próprio debate, existe a geração de conteúdo nas redes sociais. Isso pode ser tanto de um nível de engajamento dos eleitores, de militantes, de ativistas, de pessoas que gostam daquele candidato ou daquela candidata, mas também das suas equipes de campanha, né, que vão a partir daquele embate específico, ou daquela performance, gerar outros tipos de conteúdos. E um dos conteúdos que mais vem sendo utilizado nas redes sociais é, por exemplo, vídeos e memes, né? Por que isso? Porque a campanha tem muitos candidatos, tem muitas pessoas indecisas em quem votar, e o meme ou o vídeo ele tem uma capacidade de viralização muito maior do que um texto longo ou de que um vídeo muito longo em que o candidato fica lá falando sobre o seu plano de governo. Então, os vídeos, eles agregam a mensagem, então eles condensam a mensagem de uma forma simbólica num meme de imagem ou num vídeo que tem um aspecto mais de satirizar, de humor, e isso causa mais adesão, mais aderência das pessoas em curtir, compartilhar aqueles conteúdos, né? E isso vai ser tanto repercutido nas redes sociais quanto nas redes que a gente vive, né? Porque a gente fala de redes sociais, a gente está falando de redes sociais digitais, Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Mas também tem as redes sociais que a gente convive no dia a dia. Por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, no ônibus que a gente anda todos os dias, no metrô, etc. Então, isso vai também virar motivo de conversa nesse momento em que a gente começa a pensar mais focadamente nas eleições. E aí você vai falar sobre plano de governo? Não, você vai falar sobre o meme, você vai falar sobre o meme da Ursal, você vai falar sobre o vídeo que foi feito, enfim, de um candidato X ou candidato Y. Então é importante para os candidatos estarem nos debates, ainda que eles não sejam vistos, né, ao vivo por todas as pessoas ou por a maior parte dos eleitores, mas pensando nesse ecossistema informativo, ele tem uma importância fundamental nas campanhas presidenciais, né? E ainda nesse momento em que a gente tem uma campanha que não tem financiamento empresarial, então os candidatos têm menos recursos, as redes sociais elas ganham uma importância bem significativa. O que não quer dizer que a campanha na TV e na rádio vai perder importância, mas que talvez você tenha um sistema de retroalimentação importante. Bom, além disso, outra questão legal para a gente falar é que nas pesquisas de intenção de voto, você tem dois candidatos aí na frente, né? O Lula e o Bolsonaro. E nas redes sociais isso também acontece. Então você tem um engajamento muito grande desses dois candidatos nas redes. Bolsonaro e Lula no Facebook e no Twitter. Sendo que nos últimos levantamentos e análises que a gente tem feito, o Twitter é um pouco mais crítico em relação ao Bolsonaro e em compensação o Facebook não. O Facebook tem um engajamento mais positivo. Então é legal a gente ficar acompanhando isso, buscar mais informações, que não seja só os memes, os vídeos,
né? A internet está aí também para a gente poder se aprofundar mais nas questões políticas. E, além disso, acompanhar o canal da FESP, então curtam, compartilhem, indiquem para os amigos, enfim, e é nóis!